Hoje nós vamos falar de Vitória. Nós vamos falar das vitórias, que são as charretes de Petrópolis, né? Em homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra. Petrópolis tem esse charme todo com as charretes, e eu acho difícil a gente desvincular uma coisa da outra, Petrópolis das charretes e vice-versa. Mas a gente nota que elas não são como as charretes de Nova York, como as charretes de várias cidades da Europa, não é? Não tem aquela imponência toda, aquele trato, os cavalos. Outra vez, Gastão, estamos aqui conversando sobre um pouco da cidade de Petrópolis. Isso tem tudo a ver com turismo, que é a sua área. Por que as nossas charretes não são iguais às de Nova York? Paulo, em primeiro lugar, elas deveriam ser, né? Uma coisa que eu gostaria de começar lembrando é que Petrópolis vai ter uma oportunidade de ouro com uma série de eventos que vem aí nos próximos anos, Olimpíadas Militares Internacionais, 2011, Copa das Confederações, 2013, depois em 2014 a Copa, depois 2016 as Olimpíadas, né, e até em 2020, possivelmente, a Expo 2020, que seria a maior feira de negócios do mundo. Eu acho que é um momento muito propício para a gente colocar em discussão essa questão das charretes, ou seja, das vitórias em Petrópolis. Outro dia, na UCP, num debate, quem estava presente, o deputado João Pedro, eu realmente fiz a afirmação e reafirmo que elas estão bastante descaracterizadas, né? Quer dizer, por mais que você defenda, não, a roda de pneu é mais fácil para animal deslocar a charrete, essa coisa toda e tal, mas eu acho que isso não justifica, quer dizer, está descaracterizado. A questão, inclusive, dos arreios dos animais deixa a desejar, é só você passar e ver, né? E a cidade não é uma questão de ser contra o charreteiro, é uma questão de todos nos darmos as mãos no sentido de recuperar e fazer com que essas vitórias tenham realmente o aspecto de uma, enfim, de uma carruagem de época. Até porque, dentro do próprio Museu Imperial, tem uma vitória primorosa mantida ali, quer dizer, se você precisar, isso pode ser perfeitamente feito. Eu lembraria, até na época, eu ainda tentei fazer essa ponte, mas eu confesso que a coisa não progrediu. Quem sabe, o Brasil hoje está no exterior com uma imagem hiperfavorável, né? Quer dizer, no The Economist saiu um artigo recentíssimo em que eu achei genial, eles pegam a estátua do Cristo Redentor decolando, né, como se ele fosse um foguete, enfim. E, nesse momento, a gente talvez devesse pensar de forma mais ousada e, quem sabe, fazer uma ponte com Portugal, que em Lisboa tem o maior museu de carruagens do mundo, né? E lá, quem conhece, se já teve a oportunidade de visitar, no fundo eles têm uma oficina onde eles fazem uma manutenção permanente dessas carruagens que a Elizabeth II, né, andou quando, enfim, visitou Lisboa, isso até há muitos anos atrás, enfim. E são mantidas realmente com muito requinte, muito cuidado, em boas condições. Isso no Brasil eu acho que seria talvez tem alguém que fosse um consultor, enfim, e o fato também que eu acho que está na hora da gente pensar aqui no estado do Rio, em São Fidélis, não é São Paulo, é uma cidade menor, existe uma fábrica que produz, né, inclusive as vitórias, com características de época, e vários outros modelos que hoje em outras cidades têm sido usados para casamento. Tem gente que gosta de um charme diferente, põe lá 2 cavalos puxando o noivo e a noiva, enfim. Essas coisas todas são oportunidades de negócio que poderiam ser perfeitamente exploradas, né? Mas eu digo o seguinte, existem várias oportunidades e o momento é muito propício. Há situações em que, digamos assim, o tempo delas chegou, né? E, às vezes, tem situações em que você propõe e tal, simplesmente não acontece porque, de alguma forma, o tempo não chegou. Eu diria que é um momento muito propício para a gente realmente passar a ter aqui vitórias, literalmente 5 estrelas, né? Uma cidade que vai estar tão ligada ao Rio, com esses mega eventos da Copa, das Olimpíadas, eu acho que é um momento em que a cidade tem que repensar o seu turismo numa faixa de turismo 5 estrelas, né? Não se pode mais fazer por menos. Sem dúvida. A gente está falando, e nós citamos outros lugares que deram certo, né?
a gente podia, eu acho que copiar coisas que dão certo só faz bem. Aliás, tem um colega nosso que diz o seguinte, que quando ele copia projeto, ele, na realidade, está homenageando o outro. Tá vendo? Ele não está copiando. Então, eu acho que coisas... Mas ele dá participação ao autor? Não, não. Eu digo o seguinte, se a gente tem todos esses exemplos, né? Eu falei em Nova York, mas existem outras cidades também na Europa, e que a charrete é utilizada não só para o turismo, mas até mesmo para o passeio normal dos próprios habitantes. Muitos deles se utilizam disso. E outros se utilizam para casamentos, determinados tipos de festa, mas você olha as charretes de lá, não sei se são Vitórias ou não, mas elas são bem tratadas, bem cuidadas, né? Os animais são muito bem cuidados. Então, isso resolveria dois problemas. Um, que é o problema da imagem, né, do veículo. E o outro, que é o problema que Petrópolis atravessa há tanto tempo, que é essa discussão entre cuidar e não cuidar bem desses animais, né? Uhum. A gente vê, às vezes, aí realmente em mau estado. Já aconteceram fatos até de animais morrerem no meio do caminho aqui. É fato. Não é? Será que a prefeitura não teria meios para tentar fazer com que isso acontecesse? Eu queria até registrar aqui, porque a preocupação do próprio prefeito Paulo Mostrange com essa questão das charretes, inclusive na relocação do local onde elas ficam estacionadas. Existe um terreno ali, chegando ao final da Ipiranga, né, pegando a rua que sobe, ali em frente à fábrica de piche, que é um terreno bastante ensolarado e, em princípio, seria um local adequado para ter os animais ali e próximo também ao centro da cidade, porque o animal tem que se deslocar. Não adianta você arrumar um local maravilhoso em Itaipava e botar o cavalo para andar, sei lá, 1h30 ou mais para chegar ao local Sim, do trabalho, claro. enfim, né? Essa coisa toda. Mas existe isso, existe também um trabalho, eu queria registrar aqui, da Ana Cristina, da Anima Vida, que vem fazendo um belo trabalho com os próprios charreteiros, no sentido de conscientização. Esse trabalho já tem bastante tempo, eu acho que é hora também de começar a render frutos, não é? Que é justamente criar uma cooperativa, porque isso permitiria, digamos, uma relação institucional Sim. entre os charreteiros e a própria prefeitura, né? Isso está bastante avançado. Talvez seja o caminho, né? O depoimento dela, né? Que é uma pessoa que, enfim, conhece isso profundamente, com a implantação de chips nos animais, que permite fazer um monitoramento, como é que o animal está, em condições de saúde, essa coisa toda. É bom, inclusive, chamar a atenção que vários animais já são chipados, ou seja, eles também não estão naquela situação do abandono completo, ao Deus dará, não é mais, isso já existe. E a tendência é que isso se torne, quer dizer, algo cada vez mais rigoroso, mais sério. Eu, pessoalmente, acho até que, além da restauração do aspecto original das vitórias, deveria se pensar seriamente até na beleza do próprio animal que está sendo usado para puxar a charrete. Tá? Um animal saudável, realmente, com disposição, enfim, é algo que compõe, né? Enfim, ficaria realmente muito mais bonito para a cidade. Tem algumas coisas que poderiam ser feitas, eu não sei, algumas áreas que queira participar, não sei se cederia um animal ou dois e teria um registro, alguma coisa desse tipo, é uma outra possibilidade, mas eu acho que não só a própria charrete, né, deveria ser restaurada em termos de época. Existe, inclusive, hoje a possibilidade de se construir a mesma Vitória pesando muito menos, né, dependendo do material de utilização, isso facilita a vida do animal, né, sem dúvida alguma. E a questão do próprio animal, né, realmente um animal que mostrasse que está sendo bem cuidado, enfim, né, esse tipo de coisa. Ok. Eu queria ouvir também a opinião do Jean Charles, que eu convidei. Você me disse há pouco que as vitórias deveriam até ser tombadas. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que sim, Paulo. Antes de tudo, como ambientalista que eu sou e advogado ambientalista, eu defenderia até o fato de criar um transporte ecológico que, além da atração turística que elas representam, cultural, histórica, elas também poderiam ser, num circuito fechado dentro da cidade, servir de transporte também, né? Porque, para mim, seria
exemplo do que está sendo feito na Europa, hoje em dia as cidades estão sendo devolvidas ao cidadão e os carros estão sendo expulsos. Vi uma matéria agora sobre esse problema na Itália. E eles estavam pedindo exatamente ao contrário, que tirassem as charretes das áreas de tráfego, porque já aconteceram alguns acidentes, inclusive até de cavalos morrerem por causa de acidentes com outros veículos. Não é? Mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado que quer exatamente o contrário, não é? Quer que as charretes se mantenham e que recuem os carros. Não, Paulo, acho que sim. Eu acho que a Cristina levantou uma coisa importante e eu acho que todos estamos falando da mesma coisa, afinal de contas. Eu sou apaixonado por Petrópolis, eu acho que muita gente é. Penso que os telespectadores que estão ouvindo esse programa, vendo esse programa, também, com certeza, também acham que nós, além de ser apaixonado, eu sou um romântico também por natureza. Eu acho que a charrete, as vitórias, representam o romantismo, né? Uma certa intimidade. Você está lá dentro com a sua namorada, com a sua esposa, e tem uma certa privacidade que hoje você não encontra, né? Além do ar puro que você está respirando, etc. Não está mais respirando o gás carbônico, o dióxido de carbono que a gente respira dos carros. Então, eu acho que sim, no futuro, eu acho que eu viria muito bem, não, obviamente, a cidade toda, mas um traçado. Como tem as ciclovias, seria uma equinovia. Porque eu associo Petrópolis com cavalo, sempre. Sim. Sempre. Petrópolis sempre foi... Eles foram expulsos, os cavalos das ruas. Não... Quando você não mexe no ambiente, você preserva aquele recinto que já vem guardado, já vem de muito tempo na natureza. Preservação, vamos dizer assim, da saúde, a gente preservar a saúde da gente, estar se cuidando. Eu trabalhava no Rio e ficava no dia inteiro lá com aquele ar pesado e agora estou aqui em Petrópolis curtindo esse ar puro. E a gente tem que manter essas árvores, essa preservação, para que a gente possa usufruir de um bem-estar, né? Progresso, no caso, seria a tecnologia que vai avançando, as construções, os novos métodos que estão surgindo no mundo, facilitando a nossa vida. O progresso, ele é bom de um lado e às vezes ruim do outro, porque você acompanhando o progresso e esquece até você de você aí com o carro, podendo estar aí com uma bicicleta, dando uma bike, uma pedalada, uma caminhada. Então, às vezes é mais fácil você entrar no teu carro do que ir ali na padaria comprar, sei lá, comprar um pão, alguma coisa qualquer, e você está sempre fazendo com o carro e esquece do... Então o progresso de um lado é bom, do outro lado é ruim. Mas você acha que poderia ser construída até uma equinovia? Achei interessante. Eu acho que sim, fala-se tanto de ciclovias, né? Por que não? Porque não? Eu acho que uma equinovia teria tudo a ver com Petrópolis. Agora, você está muito ligado a esse veículo, né? A sua fazenda, Fazenda Samambaia, ela tinha isso... Nossa, nós tínhamos lá... Na sua infância, né? Minha avó tinha uma Vitória Régia preta, linda, toda preta, fechada, só tinha uma janelinha atrás, não dava nem para ver quem estava dentro. É por isso que eu digo que é romântico. Tinha esse tipo de charrete que ele acabou de citar agora aqui também. Isso aí. Depois tinha uma que era de palhinha, que era aberta também, onde cabia 4 pessoas, que nós vimos até aqui a cidade fazer compras com a charrete de palhinha. Era um transporte comum naquela época. Quer dizer que eu acho que, sinceramente, eu também preciso de um veículo, todo mundo precisa de carro, é óbvio, para se locomover. Mas que os carros estragam a cidade, estragam, isso já foi provado. E, além de ser um transporte ecológico, né, como o Gastão disse, se os cavalos forem bonitos, né, é um charme. Bem tratados, né? É um charme, bem tratados, é um charme maravilhoso. Eu tenho certeza que seria a única cidade do Brasil que teria esse charme todo, além de todos os monumentos históricos que ela tem, que já é uma cidade bonita por natureza. Ainda por cima, se nós completássemos o cenário, né, porque nós temos um cenário lindo, de filme mesmo, né, de filme romântico.
aqui. E eu acho que depende de nós, cidadãos e das autoridades, de querer que isso aconteça, né? De devolver a cidade aos cidadãos. Acho que isso é importante. Houve uma época, no Rio de Janeiro, pelo menos, isso, ainda lá pelos anos 60, em que a polícia, o chamado Cosme e Damião, eles andavam, alguns a pé e outros a cavalo, né? E acho que em São Paulo isso também acontecia. E a gente vê nos filmes aí que isso ainda existe hoje em Nova York, na verdade. Quer dizer, os cavalos andam na rua de asfalto, a rua de paralelo, etc. Filadélfia também. Então, eu não vejo nada demais que isso acontecesse realmente aqui, né? O nosso príncipe era um exemplo. Pena que ele não deixou herdeiros que quisessem dar continuidade, né? Mas eu acho que isso era uma coisa, inclusive, que nós podíamos ter em Petrópolis, quem sabe? Uma polícia montada. Isso já existe, né? Eu acho que existe nos Estados Unidos, existe Sim. na Inglaterra, existe na França. Cada vez que tem um evento, o cavalo impõe respeito. Mas eu queria aproveitar isso para dizer outra coisa que eu acho que também tem tudo a ver com a charrete. Hoje em dia, a gente não usa mais os nossos sentidos. Agora você está falando, eu falei da Vitória Régia da minha avó, eu me lembro do cheiro do couro. Tinha um cheiro de couro forte. E hoje em dia você não usa mais nós não usamos mais os nossos 5 sentidos. O olfato, a audição, os ruídos. Só a visão, né? A visão. Voltar hoje em dia o turista ele está buscando uma experiência inusitada. Ele quer alguma coisa diferente. E começa a excitar os 5 sentidos. É o paladar, são os perfumes. Por exemplo, agora está com um perfume maravilhoso no ar, que é das magnólias, né, que você sente aquele cheiro. Inclusive, a magnólia é um perfume afrodisíaco, né, é uma coisa maravilhosa. A primavera tem isso de bonito. Então, a gente tenta, com essa invasão dos carros, dos automóveis, da modernidade, da tecnologia, nós estamos perdendo os nossos 5 sentidos. É verdade. É verdade. Pelo menos, então, a gente que explore o sentido da visão, né? Vendo umas carruagens mais bonitas, umas charretes mais bonitas. Pelo menos isso, né? Não é? Um aspecto importante das vitórias, que é a apresentação dos condutores. Sim, claro. Eles andam muito mal trajados. No início, quando houve a reforma, que eles foram paramentados, a coisa estava bonitinha, mas isso foi negligenciado. Não continuaram com os cuidados e hoje eles fazem o trabalho deles até com roupa rasgada. Eu queria aproveitar e fazer um comentário aqui a respeito dessa situação das charretes, né? Elas não são uma responsabilidade direta, por exemplo, da Fundação de Cultura e Turismo, né? Embora a Fundação tenha se preocupado em dar curso aos cocheiros, enfim, essa questão da indumentária, partir lá dentro, usar essa coisa toda. Mas é muito estranho porque, apesar de ser algo que tem a cara da cidade, extremamente importante do ponto de vista turístico, a condução do problema charrete ela é muito picotada. É uma coisa com a CPTrans, outra uma parte com a Fundação, outra com outro órgão da Prefeitura. Nós tivemos recentemente uma reunião importante lá na CPTrans com o secretário Posato, onde, na oportunidade, eu fiz a sugestão, podia ser, para agilizar, né, um decreto do prefeito criando um órgão, né, que realmente centralizasse essa questão, mesmo que ele designasse digamos, funcionários de diferentes secretarias ou de diferentes órgãos, porque você passaria a ter uma espécie de comando único, um comando único para essa questão das charretes, que fica muito nesse bate-bola, né? Não, eu não posso interferir, porque isso é obrigação da CPTrans, ou da CONDEP, ou da própria Fundação, enfim. E posturas, inclusive, que é ligado à Secretaria de Fazenda. Operacionalmente, essa não é definitivamente uma boa solução. Perfeito. O ideal seria realmente um decreto do prefeito, juntando isso num comando único, onde você teria muito mais agilidade operacional e cuidando de todos esses aspectos, cavalo, da charrete, do aspecto do cocheiro, essa coisa toda, né? Mas não é dizer que não, houve já cursos, mais de uma vez, muitos já mudaram muito a cabeça, né? Eu quero agradecer a vocês e foi um papo ótimo e acho que até a gente pode repetir isso outra vez. Se não for sobre vitórias, a gente fale sobre outras coisas também, né? Petrópolis merece. Há quanto tempo o senhor é charreteiro? 50 anos. 50 anos que eu trabalho aqui. Você faz parte do projeto Charreteiro Sangue Bom? Faço. Agora eu faço parte do Sangue Bom. E que benefício esse projeto tem trago para vocês, charreteiros, aqui na cidade de Petrópolis?
No momento nós não estamos tendo benefício nenhum pela prefeitura, não. Tem agora Sangue Bom da ONG. O pessoal da ONG que está ajudando a gente, do Anima Vida. E que tipo de ajuda que vocês estão tendo com esse projeto do Charreteiro Sangue Bom? Nós estamos indo para uma escolinha para treinar como tratar os cavalos, como cuidar dos cavalos, e estamos aguardando uma cocheira que eles querem fazer para a gente, para levar todos os cavalos para as cocheiras. Eu estou aqui hoje com a Ana Cristina. Ela é presidente da ONG Anima Vida. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre os charreteiros de Petrópolis. Nós vamos saber como anda a situação dos animais que puxam as charretes e também como começou a ONG Anima Vida. Bom, a Anima Vida, ela formalmente surgiu em 2003. Agora, antes disso, já havia um trabalho meu, pessoal, como voluntária em outras ONGs da cidade. Sempre na questão assistencial, recolhimento de animais, cães e gatos, tratamento, adoção. Mas foi passando o tempo e eu fui sentindo que o simples recolhimento, o trabalho assistencial, não trazia resultados práticos no sentido de diminuir o problema na cidade. E aí surgiu a vontade de trabalhar na origem do problema, que seria a educação das pessoas, a conscientização, o trabalho em cima de políticas públicas para o nosso município, o cumprimento das leis de proteção aos animais. Então, a partir daí, surgiu a Anima Vida, tendo principalmente esse foco de trabalho. Nós já temos alguns colaboradores, alguns colaboram financeiramente, porque existe um custeio desse trabalho, de apresentação de denúncias, de discussão, de pesquisa para uma legislação que proteja o animal na nossa cidade. E temos também aqueles voluntários que nos ajudam com a sua atividade especializada, como advogados, veterinários. Então, é só fazer contato conosco através do site. Posso dar o endereço do nosso site? Telefone. É www.animavida.org e o telefone é o 2222-2085. É um atendimento eletrônico, onde o recado fica registrado e nós retornamos a ligação de volta para a pessoa interessada. Vocês têm um projeto chamado Charreteiro Sangue Bom, que tem o patrocínio da WSPA. Conta pra gente como funciona esse projeto do Charreteiro Sangue Bom. Bom, esse projeto, formalmente, ele começou em 2007. Agora, existe também um passado, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Em torno do ano 2000, eu ainda como voluntária da Companhia dos Animais, que é uma outra ONG aqui da cidade, eu já vinha me incomodando com a situação dos cavalos. Então, cheguei a fazer um movimento muito grande na época, levei veterinários, mas conhecendo sempre o problema pelo lado de fora. Então, fizemos um movimento, conseguimos um espaço muito bom na imprensa na época, inclusive com jornais de São Paulo. Mas, apesar do grande burburinho que houve, resultado prático não houve nenhum. Então, na época também, logo depois, nós começamos a apresentar uma série de denúncias ao Ministério Público, mas sempre, repito, com uma visão externa do problema. Como nada disso estava trazendo resultados práticos e eu continuava incomodada com a situação que eu assistia ali no ponto das charretes, foi quando surgiu a ideia de se fazer um projeto para que a gente entrasse no problema, para que a gente conseguisse vivenciar aquela atividade, para que a gente identificasse os pontos vulneráveis, por que as coisas não funcionavam, o que estava errado ali, para que as coisas não acontecessem como deveriam. E foi a partir daí que a gente desenvolveu o projeto Charreteiro, que visa sensibilizar, capacitar os charreteiros para que cuidem melhor dos seus animais. E, claro que a gente também teria a facilidade de começar a vivenciar, a conhecer o dia a dia daqueles animais, o dia a dia dos charreteiros. Conseguimos um primeiro patrocínio da WSPA, que é uma entidade inglesa de proteção animal, a qual nós somos afiliados, e com esse valor nós contratamos profissionais, professores, a maioria veio do Rio de Janeiro, para poder ensinar os temas específicos no cuidado com os animais. Casco, alimentação, higiene, bem-estar animal. E conseguimos começar a ver melhoras naqueles animais e começamos a identificar onde estavam os problemas. E o problema principal estava e continua sendo a omissão da fiscalização, do órgão fiscalizador do município. Então, se você tem aqueles infratores e você não pune os infratores,
Então, a tendência é que todo mundo se desestimule em melhorar. Com relação ao selo do charreteiro Sangue Bom, como a gente identifica quem tem o selo e quem não tem? Ou se todos têm o selo? Como funciona isso? Aqueles animais que estão em boas condições de saúde, em boas condições de trabalho, aquela charrete recebe o selo. Quem é do projeto, mas cujos animais não estão ainda nas condições estipuladas pelo projeto 100%, eles não recebem o selo. O término das charretes, ela não vai levar à libertação dos animais, como muitos estão afirmando. O cavalo é um animal de trabalho, se ele não puder ser utilizado na atividade das charretes, ele vai ser vendido, transferido para uma outra atividade e vai continuar trabalhando. Só que com o agravante de não ter mais a assistência que tem hoje, através do projeto, através de uma atividade que é regulamentada pelo município e que, consequentemente, só depende de nós cobrarmos a fiscalização para que os animais melhorem cada vez mais o seu ritmo de trabalho, a sua qualidade de vida. Então, por isso que nós somos contrários ao término das charretes, porque hoje nós os conhecemos, nós sabemos, conhecemos esses animais, suas necessidades e podemos ajudá-los. Se eles saírem dali, infelizmente, nós perderemos contato com eles e eles terão um futuro incerto. Ana, obrigada pela entrevista e vocês continuem assistindo ao nosso programa.